Foi. Pois não, perfeito. Bem, agora já está aparecendo. Sim, Quando deixa eu só você terminar quiser, aqui de já fazer pode o... começar. Pois não. Deixa eu só ele terminar de... Ele está subindo os slides. Pronto, agora foi. Uhum. Então, posso Podemos começar, começar? por favor. Então, vou começar a marcar aqui. Pronto. Bom dia a todos. Meu nome é Mildred Ferreira Medeiros. O nosso tópico de hoje é o tecido cartilaginoso, dando continuidade ao estudo da biologia dos tecidos, do processo de histologia. Eu trouxe esse tema, tecido cartilaginoso, fazendo continuidade ao conteúdo de tecido conjuntivo. Bom, para poder começar, é importante apresentar para vocês, para cada um de vocês, os objetivos dessa aula, né? Importante nós compreendermos o que se pretende ao longo da aula, né? E quais são os objetivos a serem alcançados até o final desse nosso encontro hoje. Bom, como objetivo geral, pretendo apresentar para vocês as características básicas sobre o tecido cartilaginoso. Definir para esse nosso encontro os seguintes objetivos específicos: reconhecer a origem embrionária do tecido cartilaginoso, identificar as funções gerais e as características gerais do tecido cartilaginoso, conhecer as células cartilaginosas e os componentes químicos que formam a matriz extracelular do tecido cartilaginoso, definir também, como objetivo específico, caracterizar histologicamente o pericôndrio e suas funções, além dos 3 tipos de cartilagem que existem no corpo: a cartilagem alina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. Como último objetivo para o nosso encontro hoje, importante que ao final desse nosso contato, vocês sejam capazes de reconhecer todas as características do crescimento cartilaginoso intersticial e do crescimento aposicional. Vamos iniciá-los. Bom, é importante lembrar que o corpo humano ele contém 4 tecidos básicos: o tecido epitelial, também chamado de epitélio, os tecidos conjuntivos, também conhecidos como tecidos conectivos, o tecido muscular e o tecido nervoso. Sendo que o tecido conjuntivo é subdividido em tecido conjuntivo propriamente dito, que são os tradicionais, e os tecidos conjuntivos especiais, também conhecidos como tecidos conjuntivos especializados. O tecido cartilaginoso, que é o tema da nossa aula hoje, é um subtipo de tecido conjuntivo especializado. A origem embrionária do tecido cartilaginoso é a mesma da maioria dos subtipos de tecido conjuntivo, ou seja, o embrião é composto por 3 folhetos embrionários, 3 camadas de células, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma, e os tecidos conjuntivos especiais são derivados a partir do desenvolvimento, né, das células do mesoderma, especificamente as chamadas células mesenquimais. O mesoderma que forma o tecido cartilaginoso é o mesoderma intraembrionário, é o que integra os 3 folhetos embrionários do disco embrionário. Bom, esse tecido é um tecido que compartilha algumas de suas funções com o tecido ósseo. Toda vez que nós falamos tecido cartilaginoso, associa-se com a palavra cartilagem. O tecido cartilaginoso forma peças de cartilagem que ficam interpostas aos ossos no nosso esqueleto. Tanto que um tema a seguir, né, do nosso semestre letivo, que é o tecido ósseo forma os ossos do corpo, que são os componentes predominantes do nosso esqueleto. As peças de cartilagem, em menor quantidade, ficam interpostas aos ossos no nosso esqueleto e vão compartilhar algumas funções. Pela consistência que as cartilagens têm, que é uma consistência rígida com alguma flexibilidade, a principal função, que é a primeira, listada aqui, é a função de sustentação para tecidos moles do corpo. Queria lembrar que o único tecido mole que não fica sustentado, basicamente, nem por osso, nem por cartilagem, é o sangue, porque ele circula dentro de vasos sanguíneos ou sistema cardiovascular, que não tem
os seus órgãos, vasos e coração, não têm ossos nem cartilagem na parede. Uma outra função muito importante para as cartilagens, de maneira geral, ainda sem especificar os subtipos, é a função de revestimento de superfícies articulares, evitando o atrito direto de um osso com o outro. E esse revestimento cartilaginoso, dependendo do subtipo de articulação, pode o quê? Ajudar com seu deslizamento a realização de movimentos articulares, especificamente naquelas articulações sinoviais. Como alguns tipos de cartilagem contêm composição química que facilita, basicamente, o processo de amortecimento, são resistentes a tensões mecânicas, superfícies articulares móveis, grande mobilidade, que são as articulações sinoviais, também possuem cartilagens para promover esse amortecimento de impactos durante os movimentos do corpo. Uma outra função interessante a ser compartilhada com vocês é a função de formação da estrutura óssea do nosso esqueleto durante o desenvolvimento embrionário. Como assim? Nosso esqueleto é formado por ossos com várias formas diferentes, e aqueles ossos longos e curtos, eles têm a origem embrionária a partir de moldes cartilaginosos que ainda durante o processo de desenvolvimento embrionário, esses moldes sofrem um processo chamado de ossificação. Ossificação endocondral ou ossificação intracartilaginosa, cujo desenvolvimento nós teremos a descrição numa aula a seguir. Então, essas são as funções básicas associadas, de maneira geral, a qualquer cartilagem. Vamos falar sobre as características gerais que essas cartilagens apresentam. Bom, a origem embrionária das cartilagens, nesse processo de formação, é a partir do mesênquima, como eu mencionei agora há pouco. O mesênquima é um subconjunto, né, um subtecido do mesoderma intraembrionário. Essas células mesenquimais, que aparecem na imagem A, elas se diferenciam aos pouquinhos e vão se multiplicando, formando mais células mesenquimais que se especializam como condroblastos. Condroblasto é a célula jovem do tecido cartilaginoso. Essa célula jovem, que é o condroblasto, começa o processo de síntese da matriz cartilaginosa, qual é secretada em torno dele, de cada condroblasto, e essa matriz cartilaginosa começa a aprisionar os condroblastos, formando lacunas, pequenas cavidades, onde essas células vão ficar presas na matriz. À medida em que os condroblastos ficam aprisionados na matriz que eles mesmos fabricaram, eles passam a amadurecer e passam a ser chamados de condrócitos. Essa região de agrupamento de células cartilaginosas que aparece na figura B é o que nós chamamos de centros de condrificação. São centros de formação de cartilagem a partir da origem de condroblastos. Com o desenvolvimento da cartilagem, vários condrócitos se multiplicam dentro da matriz cartilaginosa, como é visto na figura D, dando origem a um tipo de crescimento cartilaginoso que eu vou explicar mais à frente, que é o processo de crescimento intersticial. Vai ser descrito um pouco mais à frente. Bom, em termos de características, as cartilagens, elas são tecidos, são compostas por uma matriz extremamente rígida, com alguma flexibilidade, e o que a diferencia também de um tecido conjuntivo, propriamente dito, é o fato do tecido cartilaginoso ser avascular. Dentro das cartilagens, nós não encontramos vasos sanguíneos nem vasos linfáticos. Apesar de haver uma matriz extracelular abundante, naquela matriz não são observados vasos sanguíneos nem vasos linfáticos e também não tem nervos, o que faz com que a cartilagem seja dependente de outros tipos de fontes de nutrição metabólica, de troca de substâncias para a manutenção de suas células, que vai ser descrito a sequência. Os dois tipos celulares que formam
a cartilagem de qualquer um dos subtipos que nós vamos estudar são os condrócitos e os condroblastos. É importante destacar aqui que o prefixo, o termo condro ou côndrio, está sempre associado à cartilagem. Tá? Então, sempre que, ao estudar, você se deparar com uma palavra, um termo que contém condro ou côndrio, já sabe que estamos falando sobre algo relacionado à cartilagem, seja uma patologia, seja um componente de matriz, ou seja, por exemplo, algum tipo celular. Bom, na nossa imagem à direita, nós temos um corte histológico visto no microscópio óptico, com a coloração de hematoxilina e eosina. As referências bibliográficas, as fontes dessas fotos estão no plano de aula de vocês. Onde nós vemos um corte, né, longitudinal, as células cartilaginosas dentro de lacunas na região central, que são os condrócitos, são as células grandes, as lacunas estão em volta desses condrócitos, e próximo à periferia, em contato direto com o revestimento, as células jovens chamadas de condroblastos. Como eu mencionei agora há pouco, os condroblastos são responsáveis por produzir a matriz cartilaginosa, secretá-la, ou seja, um processo de formação. Já os condrócitos, como eles são células já adultas, eles trabalham bem pouco e, eventualmente, conseguem secretar um pouco de matriz para repor algum componente e manter aquela composição química daquela cartilagem, o que se torna bastante difícil, uma vez que a cartilagem é avascular e os condrócitos ficam localizados na região mais central das peças de cartilagem, fazendo com que seja difícil a nutrição alcançar até a parte central da cartilagem. Então, o metabolismo, né, a atividade funcional dos condrócitos fica mais lenta. Outro detalhe interessante é que condrócitos sofrem mitose, assim como os condroblastos. Eles se multiplicam, gerando um crescimento da cartilagem. É possível verificar nessa imagem, que vai aparecer em outros momentos, que na parte central eu tenho alguns condrócitos unidos, formando o que nós chamamos de grupos isógenos ou grupos isogênicos. Eles ficam inicialmente dentro da mesma lacuna, ou seja, um condrócito faz uma mitose, ficam dois condrócitos no interior da mesma lacuna. Esses condrócitos podem sofrer nova mitose ainda dentro da mesma lacuna, e aos poucos, cada condrócito produz um pouquinho de matriz cartilaginosa, gerando a separação das lacunas de cada condrócito. Então, em alguns momentos, durante a observação de uma lâmina histológica no microscópio, nós vamos encontrar, como aparece nessa imagem, grupos isógenos ou grupos isogênicos de condrócitos, porque eles têm o iso, né, a mesma carga genética, são resultantes de mitoses do mesmo condrócito. Esses condrócitos, sofrendo mitose, eles podem formar até, dentro de uma lacuna, 32 condrócitos isógenos, só que é mais comum, nas nossas observações durante nossas aulas práticas, encontrarmos de 1 até 4 condrócitos ainda dentro da mesma lacuna. Como a matriz cartilaginosa ela é rígida, ela promove uma lenta difusão dos componentes químicos que eu vou abordar já já, que são secretados tanto pelos condrócitos quanto pelos condroblastos. Então, é possível verificar, por exemplo, nessa imagem, que a região em torno da lacuna de cada condrócito está com uma coloração mais forte, mais intensa. Por quê? Esses componentes químicos ficam primeiro depositados em torno da lacuna, é o que nós chamamos na ciência de matriz territorial, e aos poucos esses componentes vão se dispersando para preencher e repor, né, aquela matriz cartilaginosa entre uma lacuna e outra, naquele espaço que a ciência chama de matriz interterritorial. A matriz interterritorial, que é o que preenche o espaço entre as lacunas, ela fica com uma coloração ao microscópio, né, na preparação, mais clara, já que os componentes químicos se espalharam por ali. E
um outro detalhe interessante já nessa imagem é a presença de umas camadas de tecido conjuntivo fibroso, conjuntivo denso, que estão aqui aparecendo em rosa, chamado de pericôndrio. O pericôndrio é um envoltório de tecido conjuntivo, uma bainha, que está presente na maioria das peças de cartilagem. Nessa imagem, ao lado esquerdo, o pericôndrio fibroso, ele está, que é um tecido conjuntivo denso, um pouco desfiado, né, esgarçado, mas isso é um artefato da preparação histológica. Ele se mantém bem aderido na superfície da cartilagem. Aqui aparece tanto no lado esquerdo quanto direito, mas tendo a noção que é um corte. O pericôndrio, quando presente, envolve a cartilagem totalmente. Mas vou detalhar um pouquinho sobre eles. Então, como eu mencionei agora há pouco, as células adultas, que são os condrócitos, como elas ficam na parte mais central da cartilagem, como nós vemos aqui na primeira figura, né, identificada aqui pelo número 3, os condrócitos ficam nas lacunas, né, a parte mais central, elas recebem pouco oxigênio porque a dispersão de nutrientes vem sempre de fora para dentro da cartilagem. É que a cartilagem não possui uma vascularização própria. Tá? Bom, em vivo, nas preparações a fresco, dentro do nosso corpo, o condrócito ocupa toda a cavidade da lacuna, porém é muito comum nas nossas aulas práticas observarmos os condrócitos retraídos, ou por processo de degeneração ou por conta do fixador, como o formol, que causa uma retração natural da célula dentro daquela cavidade. Bom, nessa imagem central também, no corte longitudinal, o pericôndrio, um pouco um tanto quanto esgarçado, né, com as suas células básicas que são mencionadas, tanto em cima quanto embaixo. E à direita, um pouco das células do pericôndrio, principalmente essas células são os fibroblastos e as células condrogênicas, que vão gerar novos condroblastos, e um pouquinho de detalhamento microscópico em desenho, uma figura do livro de Junqueira e Carneiro, de histologia, mostrando sobre a diferença, né, do formato do condrócito, que é mais arredondado, e do condroblasto, que é mais achatado. Bom, falei um pouco, né, no início da nossa aula sobre a matriz cartilaginosa ser rígida, e existem 3 subtipos de cartilagem que eu já vou descrever, e esses 3 subtipos contêm na sua matriz extracelular, vou chamar de matriz cartilaginosa, de acordo com a ciência, componentes químicos variados. Bom, basicamente, as fibrilas de colágeno tipo 2 estão presentes nas cartilagens, associadas com água e proteoglicanos, ácido hialurônico, condromodulina, condronectina, que vão recebendo, né, se ligando quimicamente a essas moléculas, principalmente a água. Dependendo da necessidade funcional do órgão ou da região onde a cartilagem está, pode ser que você encontre, na análise microscópica, um outro tipo de proteína associada na matriz com as fibras de colágeno 2, as fibrilas, né, que são bem delicadas. No caso, podemos encontrar fibras de colágeno tipo 1, que são conhecidas também como fibras colágenas, densas, espessas e muito resistentes à tensão mecânica, e podemos encontrar também fibras elásticas, compostas pela elastina, proteína que confere grande flexibilidade à cartilagem onde ela está presente. Vou mostrar um pouco mais sobre elas. Lembrando o que eu mencionei agora há pouco, as cartilagens, como são avasculares, elas precisam de um aporte nutricional. A grande maioria das cartilagens, entre cartilagens hialinas, elásticas e fibrosas, são envoltas por uma membrana conjuntiva que é chamada de pericôndrio. Lembrando que o peri é periferia, superfície, né? Côndrio, cartilagem. Esse pericôndrio é composto por 2 camadas, basicamente. A camada externa é um tecido conjuntivo fibroso, é um conjuntivo denso, com bastante colágeno, tipo 1. E a camada mais próxima da superfície da cartilagem, ela contém células condrogênicas, que são aquelas células mesenquimais que vão se especializar em novos condroblastos quando necessários. Lembrando que os condroblastos, como é possível ver nessa imagem à direita, eles ficam na
periferia da peça de cartilagem. Eles são mais superficiais. Então, nós temos células condrogênicas que, durante o crescimento da cartilagem e para a reposição, elas se especializam em novos condroblastos que vão ficar localizados na superfície de toda a peça de cartilagem, produzindo uma matriz cartilaginosa. Então, o pericôndrio tem duas camadas, a externa é essa camada mais fibrosa e a interna que fica em contato íntimo com a peça de cartilagem. Como o pericôndrio é altamente vascularizado, cheio de vasos sanguíneos e de vasos linfáticos, o que acontece é que vai ser o pericôndrio, ou a vascularização do pericôndrio, que vai fornecer por difusão nutrientes que vão manter os condroblastos e os condrócitos. Sendo que agora há pouco eu mencionei, um pouco antes, que os condrócitos têm mais dificuldade de receber nutrientes, como o oxigênio do sangue, porque eles ficam localizados dentro das lacunas, bem no centro, né, na região mais central, mais distante da superfície, que é de onde vem a nutrição. Então, funções do nosso pericôndrio, desse pericôndrio das cartilagens, né, é justamente nutrir as células cartilaginosas e, através de suas células condrogênicas, formar novos condroblastos quando necessário, principalmente durante o processo de formação e crescimento de uma cartilagem. Bom, aqui eu trouxe 3 imagens histológicas de 3 lâminas, mostrando, né, na primeira imagem, na diagonal, a cartilagem com alguns condrócitos dentro de lacunas, né? Nós temos aqui, basicamente, uma cartilagem hialina, tanto na primeira foto quanto na terceira, em aumentos diferentes no microscópio óptico, e o pericôndrio em rosa, com as suas células, tanto os fibroblastos, que são os principais, quanto as células condrogênicas. Nessa área, na primeira foto, então, azul, né, um roxo mais clarinho, tanto em cima, quanto, né, na direita, quanto na esquerda, é possível ver os condroblastos formando, né, sendo formados ali, e já conseguimos ver mais no centro condrócitos dentro de lacunas e alguns grupos isogênicos. Na região central, na imagem central, eu tenho uma cartilagem elástica, corada, também com hematoxina e eosina, e essa cartilagem elástica mostra condrócitos bem grandes dentro de lacunas maiores, né? E o pericôndrio com as mesmas constituições mostradas antes, né, na figura anterior. E a terceira, mostrando, né, com a imagem na vertical, uma cartilagem de traqueia, onde eu tenho na nossa, né, esquerda o epitélio pseudoestratificado, que é um epitélio específico, né, muito comum nas células, nas vias respiratórias, e consigo observar nessa área roxeada também condrócitos centrais, dentro de lacunas, mesmo no menor aumento, e o pericôndrio em rosa, tanto no lado direito quanto esquerdo, associado com o tecido conjuntivo da mucosa e da submucosa da traqueia. Tá? Então, nós temos aumentos diferentes aqui de observação. Vou mostrar que existem formas, né, que durante a nossa aula prática, nós temos planejado uma aula prática mais à frente, nós vamos ver essas lâminas histológicas, né, e será possível identificar em vários aumentos no microscópio essas características. Então, reforçando que são 3 tipos de cartilagem no corpo humano: a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa, que na ciência nós também chamamos de fibrocartilagem. Vamos começar pela cartilagem, pela descrição da cartilagem hialina. Bom, a cartilagem hialina é a mais abundante, vou começar por ela. E ela recebe esse nome porque a fresco, não é o caso dessas imagens que estão no slide, a cartilagem hialina, ela apresenta uma cor azul, uma cor azulada, clara, né? E com uma certa transparência, o que nós chamamos, né, de um aspecto vítreo, muito parecido com a cor azul clara, para vocês associarem, e a transparência de uma garrafa de água mineral, né, aquelas Minalba, de alguma outra marca, que é um azul bem leve, né, um azul suave e com uma transparência. Então, a palavra hialina significa azulada e vítreo, mas lembrem-se que na nossa aula prática nós não veremos com essa coloração natural, porque nós usamos corantes para o preparo
das lâminas que vão ser usadas na nossa observação microscópica. Bom, aonde nós encontramos as cartilagens hialinas? Elas são muito abundantes no corpo, entre os 3 tipos. As cartilagens que associam as costelas ao osso externo são formadas por cartilagem hialina. O esqueleto nasal, como o septo nasal, a maior parte das cartilagens da laringe, traqueia, brônquios extra e intrapulmonares são formados na sua estrutura de parede por peças de cartilagem hialina. Além disso, a cartilagem hialina ela que forma o molde dos ossos longos e curtos durante o nosso desenvolvimento embrionário. Existem outros processos de formação óssea, mas como a maioria dos nossos ossos, do nosso esqueleto, né, são ossos longos e curtos, a origem embrionária deles é a partir de um molde de cartilagem hialina, que passa por um processo de ossificação, como eu já mencionei, vai ser discutido numa outra aula, essa ossificação, em outro momento, que é formar osso, né? E esse molde de cartilagem ossificado tem o formato já do osso e vai sendo transformado em osso antes do nascimento. Esses ossos mencionados, os curtos e também os longos, eles mantêm após o nosso nascimento uma região que nós chamamos de disco epifisário, que a ciência também chama de cartilagem de conjugação. Esse disco epifisário fica entre a epífise e a diáfise. É uma região de cartilagem que não ossificou durante o desenvolvimento pré-natal e que, por influência, principalmente de hormônios de crescimento, esse disco epifisário cresce e vai ossificando aos poucos, permitindo o crescimento do osso em comprimento, em extensão. Esse disco epifisário permanece até mais ou menos 18 anos de idade, quando termina o crescimento dele, caracterizando o término do crescimento dos ossos em comprimento, em extensão. Muitos alunos me perguntam, é possível verificar se meu filho ainda tem disco epifisário para crescer? Com exames radiológicos de imagem, sim. Mas é importante orientar a família que depende da caracterização genética, da alimentação e dos hormônios de crescimento que aquela criança tem. Tá? Está produzindo corretamente ou não. Então, a presença do disco epifisário não garante um crescimento tão grande, né? Uma vez que é necessário o quê? É necessário o fator ambiental também, que é nutricional, hormonal, para influenciar o desenvolvimento desse tipo de cartilagem hialina. Bom, quis destacar para vocês a cartilagem hialina articular, né, porque ela é uma exceção. A cartilagem hialina que reveste as articulações sinoviais, basicamente, né, elas não possuem pericôndrio. Nesse caso, toda a cartilagem hialina que não possui pericôndrio, ela vai ser banhada pelo líquido sinovial. E o líquido sinovial, que tem como função primordial lubrificar a articulação sinovial, vai ter uma função nutricional. O líquido sinovial não é um líquido rico, uma grande variedade de nutrientes, mas para uma cartilagem que não tem um aporte nutricional próprio e não tem um pericôndrio, o pouco de nutrientes que tem, como solutos do pericôndrio, vai ser importante o quê? Para manter as células cartilaginosas, mesmo numa pequena quantidade. Tá? Então, a cartilagem, como eu mencionei, hialina articular, ela reveste as superfícies ósseas articulares, principalmente as grandes articulações móveis, como ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho. Né? E tem uma estrutura própria para sustentação de carga e absorção de impacto, que são ligamentos, né? Cápsula articular associadas em um líquido sinovial, formando a estrutura anatômica básica de uma cartilagem articular móvel. Mas isso é um conteúdo que vocês estudam na disciplina de anatomia, tá certo? A estrutura de uma articulação sinovial. Trazendo para vocês um pouco sobre a cartilagem elástica. A cartilagem elástica ela é encontrada em menor quantidade no nosso corpo. E para que eu possa observar, basicamente, o principal destaque da sua composição, que é a presença de muitas fibras elásticas, eu preciso utilizar um corante especial
para identificar a elastina, que é a proteína que compõe essas fibras elásticas que se espalham de maneira irregular dentro da matriz cartilaginosa. Eu posso usar a coloração de rotina para fazer observação, preparar a lâmina histológica para observação de uma cartilagem elástica, como a preparação de rotina, que eu digo hematoxilina e eosina, né, que é usada como base, né, nas primeiras lâminas histológicas preparadas do material. Sempre algum aluno pergunta, né, alguém me pergunta, pode. Só que a observação da cartilagem elástica com a coloração preparada com hematoxilina e eosina, que cora núcleo e citoplasma, vai mostrar uma matriz extracelular bastante corada, mas não permite visualizar com nitidez as fibras elásticas. Então, como especificidade, opta por utilizar uma coloração específica, como nós temos aqui a primeira imagem. Podemos utilizar a orceína, né, ou a resorcina fucsina de Weigert, que são métodos de coloração bastante comuns para uso em fibra elástica. E as fibras elásticas aparecem aqui em tons de marrom a preto. Quanto mais elastina tiver, eventualmente aparece em tom de vinho, naquele vermelho escuro, quanto maior a quantidade de elastina, mais escura fica as fibras elásticas. E conseguimos notar uma malha, né, de fibras elásticas dentro da matriz cartilaginosa. Um outro detalhe importante é que a cartilagem elástica ela possui condrócitos maiores do que a cartilagem hialina, então eles formam lacunas também maiores, né, bem espalhadas por toda a peça de cartilagem. Encontramos uma flexibilidade maior na cartilagem elástica, porque ela tem o quê? Fibra elástica. Então, encontramos cartilagem elástica na nossa orelha, no nosso pavilhão, né, auditivo. A epiglote é uma cartilagem elástica que precisa de flexibilidade para poder, durante a deglutição, fechar a traqueia. Tá? E temos, né, poucas regiões, mas que fazem essa flexibilidade importante. O crescimento de uma cartilagem elástica é por deposição, ou seja, a posição de novos condroblastos de fora para dentro, com mais matriz cartilaginosa. Um detalhe interessante é que toda cartilagem elástica possui pericôndrio. Aqui está envolvendo, aqui na imagem abaixo aparece pouco, né? Mas dá para notar grande nas duas imagens, quantidade de fibras elásticas e o tamanho maior das lacunas com os condrócitos, né? Quando nós comparamos com, por exemplo, uma cartilagem hialina. O último tipo de cartilagem é a cartilagem fibrosa, que também é conhecida como fibrocartilagem. A cartilagem fibrosa, ela é encontrada em menor quantidade no corpo, e esse nome, importante vocês lembrarem disso, já indica que a sua matriz extracelular é rica em fibras. Mas qual tipo de fibra proteica? A fibra de colágeno tipo 1. Lá na cartilagem elástica, eu encontro também fibrilas de colágeno 2, mas muita fibra elástica. Aqui, na cartilagem fibrosa, que é encontrada, por exemplo, formando os discos intervertebrais, formando a sínfise púbica, o que eu encontro como componente químico predominante naquela matriz são as fibras de colágeno tipo 1, que são altamente resistentes à tensão e aos impactos do movimento da coluna vertebral, do peso do corpo no quadril, mantendo os ossos associados, articulados, sem haver atrito direto entre eles. Nenhum tipo de cartilagem fibrosa possui pericôndrio, nenhum deles. E aí fica a questão, de onde vem a nutrição, como é que acontece a troca metabólica das células cartilaginosas da fibrocartilagem, já que ela não tem pericôndrio, não tem o líquido sinovial em volta? Bom, algum outro tecido conjuntivo propriamente dito próximo vai fazer a troca metabólica com a cartilagem, que é o que nós chamamos de difusão de longo alcance. Na ausência de líquido sinovial, na ausência de pericôndrio, as células da cartilagem fibrosa precisam de uma outra fonte nutricional, que é um tecido conjuntivo propriamente dito próximo, que vai enviar por difusão esses nutrientes. Tá? Uma característica interessante que nos faz, inclusive, confundir
a cartilagem fibrosa com um tecido conjuntivo denso, modelado, é o fato das fibras colágenas. Aqui nós podemos observar, por exemplo, na imagem da direita, as fibras colágenas dessa cartilagem ficarem dispostas paralelas, como é típico de um tecido conjuntivo propriamente dito do tipo denso, aquele fibroso, colagenoso. Tanto que, inicialmente, acreditava-se que não era uma cartilagem, sim, que essa região era um tecido conjuntivo denso modelado. Mas, com a diferença de consistência e os tipos celulares, os estudos em histologia permitiram identificar que não é um tecido conjuntivo propriamente dito. Em maior aumento, na imagem aqui à esquerda, é possível notar que nessa cartilagem fibrosa, os condrócitos que estão aqui alinhados, né, bem pequenininhos, eles sempre vão formar fileiras de células, né, que nós chamamos de aspecto cordonal enfileirado. No caso, as fibras colágenas na primeira imagem estão na vertical, na perpendicular aqui à base. Então, os condrócitos estão formando fileiras alinhadas, né, na mesma direção das fibras. Se estivesse na horizontal, os condrócitos enfileirados pequenos estariam aqui também na horizontal. Na fibrocartilagem, o que nós encontramos é uma dificuldade de visualizar com nitidez as lacunas dos condrócitos, né, porque tem muita fibra colágena espalhada, e os condroblastos também ficam um pouco mascarados, né, ficam um pouco escondidos na periferia, mas eles estão presentes ali, tanto os condroblastos quanto a lacuna que envolve cada condrócito. Bom, uma outra curiosidade é em relação ao processo de regeneração de uma cartilagem. Bom, nós ouvimos falar que um osso, alguns de vocês podem ter passado por essa situação, ou algum familiar, que um osso fraturado ou fissurado, ele, ao passar de uma semana, 15 dias ou mais, apresenta uma reposição do tecido ósseo da região fraturada ou fissurada, que é um processo, né, de consolidação de fratura. O mesmo acontece com cartilagem? Não. Você não vai notar uma reposição do tecido cartilaginoso numa área de fratura. Por quê? As cartilagens são avasculares. Quem leva os nutrientes necessários para as células produzirem mais matriz extracelular? O sangue. Como é que as células cartilaginosas, os condroblastos e até os condrócitos vão rapidamente receber nutrientes para produzir, como substrato, né? Para produzir e secretar matriz cartilaginosa? Não tem como. Então, o que nós observamos é quando acontece uma fratura de cartilagem, o tecido conjuntivo próximo, por exemplo, o pericôndrio, como ele é cheio de vasos sanguíneos, ele começa a proliferar e a invadir o local da fratura. Então, forma-se, na verdade, uma cicatriz fibrosa dentro do espaço fraturado da cartilagem. Muitas pessoas me perguntam sobre eu já vi a orelha de alguns lutadores, né? A cartilagem da orelha fica toda deformada. Sim, ali você tem um inchaço, um edema da pele e também tem, lutadores de jiu-jitsu, kung fu, você também tem uma formação fibrosa em pontos de fratura da cartilagem devido ao impacto no tatame. Isso é a médio e longo prazo, né? Então fica uma deformidade naquela região da cartilagem elástica da orelha. Mas isso acomete cartilagem hialina, elástica e fibrosa. Em relação à degeneração, outro aspecto importante para destacar, uma vez que, o que vai acontecer? A característica que chama atenção aqui nesse momento é a ausência de vasos sanguíneos. Se eu não tenho um aporte de nutrientes pelo sangue para poder o quê? Regenerar o tecido após uma fratura ou uma lesão, eu também não consigo manter a cartilagem íntegra com a mesma qualidade. Então, com o passar dos anos, as células que vão morrendo, as células cartilaginosas, dificilmente vão sendo repostas. E as áreas, o quê? Por falta de nutrientes suficiente, né? E as áreas que estão sendo o quê? Que apresentam morte de células cartilaginosas, aos pouquinhos vão calcificando. Então, você tem um processo de calcificação das cartilagens com o envelhecimento, tá? O que torna as cartilagens mais rígidas. Se for uma cartilagem hialina articular,
Imagine que uma calcificação prejudique, é o que vai acontecer, o movimento da articulação sinovial. Então, vai atrapalhar o deslocamento, né, a realização das atividades do indivíduo. E finalizando nesse momento, né, também se perguntamos, né, a gente se pergunta em relação ao crescimento. Se cartilagem não tem vaso sanguíneo, como ela cresce? Né? Bom, existe o crescimento pré-natal, um crescimento discreto pós-natal, né, após o nascimento da criança, e esse tipo de crescimento... Apenas para te avisar que você faz 40 minutos agora, tá? Pois não, obrigada, muito obrigada por avisar. Tá? São 2 tipos de crescimento possíveis numa cartilagem. O primeiro é o crescimento intersticial. Até coloquei aqui intersticional, peço desculpas, é intersticial. Né? O crescimento intersticial, ele acontece, como o nome diz, dentro da cartilagem, principalmente na cartilagem hialina, mas nas outras também, onde nós observamos mitose dos condrócitos, que ao se separarem em lacunas novas, vão empurrando, vão deslocando, né, fazendo a cartilagem crescer de dentro para fora. Isso nós chamamos de crescimento intersticial, né, e é sempre caracterizada por divisão mitótica dos condrócitos, que vão formar os grupos isógenos, como eu falei no começo da aula. Esses condrócitos produzem um pouquinho mais de matriz, aquela matriz territorial, dividindo as lacunas, tá? E aí cada condrócito novo vai, com o passar do tempo, ocupar a sua própria cavidade. É um crescimento lento também. Algumas cartilagens crescem por crescimento aposicional. Esse crescimento aposicional é por mitose dos condroblastos. Esses condroblastos que ficam na periferia, ao se multiplicarem, eles vão depositando mais células, vão se depositando na periferia, secretando mais matriz cartilaginosa, o que faz com que a cartilagem cresça, aumente a sua matriz de fora para dentro. Então, o que nós vimos na nossa aula de hoje? Fazendo uma rápida recapitulação para fechar com a atividade que vai ser feita por vocês para a próxima aula. Falei sobre as características gerais e as funções gerais do tecido cartilaginoso. Especifiquei para vocês nessas características que a ausência de vasos sanguíneos faz com que uma cartilagem precise de uma fonte nutricional. Daí eu descrevi para vocês o pericôndrio, né, que está presente na maioria das cartilagens. Falei para vocês as características básicas dos 3 tipos de cartilagens do corpo, inclusive as suas células, e os componentes principais da matriz cartilaginosa. Falei um pouquinho sobre regeneração e degeneração cartilaginosa e fechei com uma visão bem básica sobre os tipos de crescimento de cartilagem. O que eu peço, né, para a nossa próxima aula? Olha, bom, nos tópicos anteriores, vocês já tinham realizado mapas mentais, mapas conceituais, né? Então, nós estamos fazendo uma avaliação, né, construtiva, ou seja, ao longo do semestre, para cada tema, vocês estão sendo demandados, solicitados de uma atividade, e eu solicito para vocês fazerem para a próxima aula, criar um mapa mental ou um mapa conceitual de tudo que eu falei com vocês hoje. Fazer um resumo de uma página, e aí eu sugiro para quem já está inserido um pouquinho em tecnologia e quer aprender, 2 sites que têm acesso gratuito, que são bem simples para uso e construção online de mapas conceituais, ou pode ser feito à mão, né? Faça manuscrito e na próxima aula, né, caso nós continuemos com o nosso encontro remoto, eu vou disponibilizar um espaço para vocês anexarem o arquivo ou o mapa mental manuscrito digitalizado. Correto? Então, essa é a atividade valendo um ponto para a próxima aula. Ela vale um ponto. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade. E agradeço a vocês pela atenção. Até a próxima aula. Ok, Mildred. Muito obrigada. Muito obrigado. Você fez a aula em 44 minutos e 5 segundos. Sim, perfeito. Ok. Então, pode fechar aí sua tela, por favor. Muito obrigada.
Uma ótima tarde para vocês. Muito obrigada. Gente, tchau, agradece. tchau, professores. Tchau. Tchau, obrigada, professora. Tchau, tchau, professor Daniela. Tchau, Tchau. tchau, professor Marcelo. Tchau. Tchau. Deixa eu fechar aqui, deixa eu sair. Obrigada.